Olá, pessoal! Nessa segunda parte da aula, a gente vai ver uma versão do Teorema 1, que a gente viu na primeira parte, para a função de três variáveis, que é aqui o nosso Teorema 2. Bom, a gente tem f de x, y, z, uma função de classe C1, num conjunto aberto U de R3, e P0, um ponto de U. As coordenadas de P0 a gente vai denotar por x0, y0 e z0. E uma das hipóteses do teorema é que o gradiente de f em P0 é diferente do vetor nulo. Agora, seja K uma constante e S a superfície de nível de equação. F de x, y, z é igual a K. E a gente vai supor que S contém o ponto P0. Então, nessas condições, esse resultado garante que o gradiente da função f em P0 ele é normal a S em P0, ou seja, o gradiente de f em P0 ele é ortogonal a qualquer vetor tangente a S em P0. A demonstração desse teorema a gente também não vai ver nesse momento, mas aqui a gente tem uma interpretação geométrica do que ele está dizendo para a gente. Então, aqui nesse desenho, a gente tem a S, que está aqui em verde escuro, é a nossa superfície de nível, f de x, y, z igual a K. E aqui em S a gente tem o ponto P0, que está aqui em azul. Aqui agora a gente vai imaginar uma curva inteiramente contida em S e passando pelo ponto P0. Então, essa curva que está em laranja que eu coloquei aqui. Dessa curva, a gente vai considerar o vetor tangente a essa curva em P0, que é esse vetor que eu coloquei aqui em roxinho e chamei de T. Então, o que esse teorema está dizendo para a gente? Ele está dizendo que o gradiente de f em P0 ele é ortogonal a esse vetor tangente T que a gente desenhou ali, tá? E ele satisfaz essa propriedade ela é satisfeita para qualquer curva inteiramente contida na superfície, passando por P0, e se a gente considerar ali o vetor tangente a essa curva em P0, o vetor tangente vai ser sempre ortogonal ao vetor gradiente da função f em P0. Bom, e aí com isso, isso motiva a gente definir o plano de equação. Então, aqui a gente vai considerar esse plano, cuja equação é, aqui do lado esquerdo, a gente tem o produto escalar entre o gradiente de f em P0 com o vetor x menos x0, y menos y0, z menos z0. Então, a gente faz esse produto escalar aqui, dando igual a zero. Esse plano que a gente definiu, a gente chama ele de plano tangente a S em P0, tá? Se a gente olhar para a expressão desse plano, o que a gente pode dizer, dele? Ele é o plano que contém o ponto P0, que é o ponto de coordenadas x0, y0 e z0, e ele possui como vetor normal o vetor gradiente da função f no ponto P0. Tá? Então, do Teorema 2, uma motivação do Teorema 2 é definir esse plano tangente a S em P0. E a gente também define a reta normal a S em P0, que é a reta que passa pelo ponto P0 e tem como vetor diretor o gradiente da função f em P0. Então, uma equação para essa reta é x, y, z igual a x0, y0, z0, mais lambda, que multiplica o gradiente de f em P0. E o parâmetro lambda aqui, ele percorre o conjunto de todos os números reais. Então, aqui a gente tem um exemplo. Nesse exemplo, a gente vai ter que determinar a equação do plano tangente à superfície S de equação x² mais 3y² mais 4z² igual a 8, em 1, menos 1 e 1. Para a gente resolver esse exemplo, esse problema, a gente vai tentar usar o Teorema 2. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é tentar enxergar essa superfície S como a superfície de nível de alguma função de três variáveis. Então, aqui a gente vai iniciar o exercício, fazendo essa identificação.
Olhando para a própria expressão da superfície S, a gente pode dizer que S é a superfície de nível f de x, y, z igual a 8, em que f é a função x ao quadrado mais 3y ao quadrado mais 4z ao quadrado. Bom, então agora que a gente fez essa identificação, né, basta a gente montar a equação do plano tangente. Para a gente montar essa equação, a gente sabe que a gente precisa do gradiente da função f no ponto 1, menos 1 e 1. Então, aqui está anotado o gradiente de f num ponto genérico, x, y, z, que é o vetor 2x, 6y, 8z. E aqui, né, o gradiente de f no ponto 1, menos 1 e 1 é o vetor 2, menos 6 e 8. E aí, uma equação, né, para o plano tangente AS em 1, menos 1 e 1 é o plano. Então, aqui a gente vai montar a equação, né? É o produto escalar entre o gradiente de f em 1, menos 1 e 1, com o vetor x menos 1, y mais 1, z menos 1, e é esse produto escalar dando 0. E aí, abrindo esse produto escalar, a gente chega na equação 2, menos 6, 8 e 16. Então, esse plano aqui é o plano tangente à superfície S de equação x ao quadrado mais 3y ao quadrado mais 4z ao quadrado igual a 8, né, no ponto 1, menos 1 e 1. Aqui a gente tem mais um exemplo. Agora, a gente vai determinar a reta normal à superfície S de equação x ao quadrado mais 3y ao quadrado mais 4z ao quadrado igual a 8 no ponto 1, menos 1 e 1. Então, a gente está exatamente com a mesma superfície do exemplo anterior e também o mesmo ponto. Bom, então aqui, para a gente começar o exercício, a primeira coisa, né, é identificar essa superfície S como sendo a superfície de nível de uma função de 3 variáveis. Então, a gente já tinha feito isso no exemplo anterior. Então, a gente pode observar, né, que essa é a superfície de nível f de x, y, z igual a 8, em que f é a função x ao quadrado mais 3y ao quadrado mais 4z ao quadrado. Para montar a equação da reta normal, a gente sabe que o gradiente da função f, né, no ponto 1, menos 1 e 1, esse vetor ele vai ser um vetor diretor para essa reta. Então, aqui já está anotado, né, o gradiente da função f no ponto genérico, o gradiente da função f no ponto 1, menos 1 e 1. E aí, a gente monta a equação da reta normal AS em 1, menos 1 e 1, que tem a expressão x, y, z igual a 1, menos 1 e 1, mais lambda, que multiplica o gradiente de f no ponto 1, menos 1 e 1. E esse parâmetro lambda percorre todo o conjunto dos números reais. Bom, a gente tem, né, a expressão explícita do gradiente de f no ponto 1, menos 1 e 1. Então, aqui a gente tem, a gente pode melhorar um pouquinho a cara dessa equação, e aí a gente obtém a equação da reta normal, AS no ponto 1, menos 1 e 1, né, que é a reta que passa pelo ponto 1, menos 1 e 1, e tem como vetor diretor o vetor 2, menos 6